Olá, meus alunos de Direito Empresarial 2, títulos de crédito. Sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira aula gravada. Bacana? Nós combinamos, que irei fazer as aulas gravadas e depois nós fazemos um complemento na nossa transmissão ao vivo. Bacana? Para essa aula, você precisa pegar o material, buscar o material, baixar, imprimir, que está lá na Classroom, no Google Sala de Aula. Se alguém ainda não estiver utilizando essa ferramenta, é preciso se adequar, é preciso utilizá-la. Bacana? Muito bem. Nós vamos para o modo miniatura, porque daqui vai facilitar bastante a nossa aula, vai ficar mais fluida. Esse modo miniatura, ele é o mesmo material que você tem disponível na Classroom. Bacana? Então você vai acompanhando. Aulas remotas em Faculdades Integradas e ESGO, professor Daniel. A aula de hoje é sobre Direito Empresarial 2, é a nossa disciplina, e o nosso tema sobre atos cambiários. Então, olha lá. Nossa aula ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser sobre saque, emissão, aceite, endosso e aval. E a parte 2, protesto e pagamento, vai ser feito posteriormente. Bacana? Assim que eu tiver, eu disponibilizo esse segundo vídeo para vocês. Então vamos lá. Nós iremos começar com saque e emissão. Muito bem, tem um conceito. Lembrando que é o mesmo material que está disponível aqui, é o material que está na Classroom. Então o nosso primeiro ato cambiário a ser estudado é o saque ou emissão. Vale algumas observações. Primeiro, utilizamos como base para explicar o saque e emissão a letra de câmbio. Ele é um dos primeiros títulos, ele tem todos os requisitos clássicos do título de crédito e facilita muito na hora de explicar. Bacana? Então olha lá o conceito. Saque, ou também chamado de emissão, é o ato de criação e emissão da letra de câmbio. É uma ordem de pagamento dada pelo sacador a outra pessoa que é chamada de sacado. Vale aqui uma dica. Deixa eu voltar para outra tela. Vale aqui uma dica. Quando eu falo de saque, é diferente do senso comum de receber. O saque, as pessoas acabam utilizando o termo comum de sacar o cheque. Não é isso que nós vamos utilizar, isso não é o termo técnico. O saque aqui é emitir o título. Vale uma dica, Pensa no sacador de vôlei. Então, é a pessoa que está começando o ato, está começando o jogo, enfim. Ele está emitindo o título. Bacana? Cuidado, não utilize os meus exemplos em prova, só serve para você compreender a matéria. Bacana? Vamos voltar para a tela menor aqui. Então, dado o conceito, agora temos que estudar os sujeitos. Vamos lá. Sujeitos do título. Melhor, sujeitos do saque ou da emissão. O primeiro sujeito é o sacador, é a pessoa que saca. Já explicamos bastante dele. Sacado é a pessoa que deve pagar. E, por fim, o beneficiário, quem é o credor desse título. Veja bem, pode parecer um pouco estranho, a gente já explicou um pouco isso em sala, mas não precisamos saber a relação entre o sacador e o sacado. Não para a nossa aula de hoje. Não para a teoria geral de título de crédito. A relação entre o sacado e o sacador é a que menos importa nesse momento. Eles possuem uma relação jurídica que provavelmente ela não é cambial. Com certeza não. O sacador, ele dá uma ordem para que o sacado pague. Imagine que o sacador, ele contrata o sacado como seu correspondente em outra cidade. Imagine, a Itália, no final da Idade Média, enfim. E aí havia uma dificuldade de crédito, tudo que nós já explicamos na nossa aula de história. História do direito cambial, Então imagine essa situação. Bacana? A última pessoa aqui é o beneficiário, e ele, nessa hipótese, ele vai ser o credor. E o devedor é o sacado. Bacana? Deixa eu fazer uma observação para vocês na tela grande. Nós temos basicamente dois tipos de título de crédito, que é a promessa de pagamento e a ordem de pagamento.
promete pagamento seria a nota promissória, o melhor exemplo. Alguém promete que vai pagar algo para outro. E a ordem de pagamento é o exemplo da letra de câmbio e é justamente o saque. Bacana? Vamos voltar aqui para a miniatura. Muito bem. Seguindo, nós temos umas dicas, né? A primeira dica é: o sacador é o co-obrigado nos títulos. Por quê? Voltando, o sacador dá uma ordem para que o sacado pague. Caso o sacado não pague, o sacador ele passa a ser co-obrigado. Bacana? Então, a relação jurídica entre eles não importa nesse momento, mas existe uma relação cambial onde o sacador é o co-obrigado. Bacana? Co-obrigado significa também tem obrigação. Certo? E aí vem uma outra dica, que salvo no cheque, porque o sacador no cheque, ele é o devedor principal. Como assim? Deixa eu voltar aqui. Lá no cheque, lembrando que esse aqui é um exemplo de letra de câmbio. Lá no cheque, o sacador é o cliente do banco, que dá uma ordem para o banco, que no caso é o sacado, pagar alguém. Bacana? Essa ordem é o cheque. O banco, ele é um mero sacado, sem responsabilidade. Bacana? Qual o dever do banco? Está aqui no nosso slide. Olha, deixa eu voltar aqui na observação, né? No cheque, o sacado é o banco. E não faz sentido o banco ser co-obrigado. Então, se alguém emitir um cheque sem fundo, por exemplo, o banco não vai pagar aquele cheque sem fundo. Existe até uma possibilidade, né, do banco disponibilizar alguma linha de crédito para cobrir esse tipo de situação. Mas ele não é co-obrigado. As linhas de crédito, como exemplo, poderiam ser um cheque especial ou enfim, outro contrato bancário qualquer. Mas o banco não vai quitar a obrigação de ninguém. Bacana? Então, voltando aqui. Voltando ao nosso slide. Na letra de câmbio, o sacado é o devedor. No cheque, o sacado é o banco. Ele não deve nada para ninguém. Bacana? Então, no cheque, o sacador no cheque é o devedor. Vocês perceberam que já é uma diferença? Qual a conclusão que a gente pode chegar? Então, que o cheque é uma evolução da letra de câmbio, porque eu tirei aquela obrigação inicial do banqueiro lá no final da Idade Média, né? na Itália, que nós já estudamos, bacana? Da obrigação dele ser o devedor, ele é apenas um correspondente, bacana? E o banco ele vai pagar conforme, como que o banco paga? Conforme o crédito disponível na conta, né? Vamos só fazer uma observação aqui que acho importante. O que acontece? A gente não para muito para pensar, mas os contratos que nós, consumidores e os empresários possuem com os bancos são contratos do direito, são contratos bancários. Então, abrir uma conta é um contrato. Pegar uma linha de crédito é um contrato. E um dos contratos que você tem é poder emitir cheque. Bacana? Você precisa fazer uma espécie de contrato com o banco para poder emitir cheque. Provavelmente você tem que ter uma conta bancária. E uma das obrigações é deixar dinheiro nessa conta bancária para cobrir os cheques que forem emitidos. Bacana? Vamos voltar aqui para a miniatura. Muito bem. Seguindo a nossa aula. A única função do banco é pagar o título se houver saldo. Fechou? A gente já pode começar a vislumbrar a diferença de cheque e letra de câmbio, né? Então, não é uma aula específica, mas eu preciso já ir adiantando para vocês. Fechado esse tema, partimos para o próximo agora, que é o aceite. O que acontece com o aceite? Ainda é uma matéria atrelada à letra de câmbio. Bacana? Então, olha lá, primeira informação. É o ato pelo qual o sacado, que na letra de câmbio, recapitulando, é o devedor, concorda em cumprir a ordem que lhe é dada, comprometendo-se a efetuar o pagamento na data do vencimento. Se for à vista, paga na hora, não é verdade? O que acontece então? O aceite é um ato do sacado, que ele concorda com essa dívida
e ele faz o pagamento. Deixa eu voltar aqui para a tela maior, só para a gente fazer uma observação. Não se apeguem à questão qual a natureza do contrato entre o sacador e o sacado. Não se apegue a isso. A nossa questão aqui é o título que foi emitido. Isso não é relevante nesse momento. Bom, o sacado precisa então dizer se ele concorda com esse pagamento ou não. Bacana? E como é que chama, voltando aqui para a miniatura, para o nosso slide, como é que chama esse ato de concordar com o pagamento, concordar com a dívida, é aceite. Bacana? Então, lá na letra de câmbio, ele vai ter um tempo, ele vai ter um local adequado para escrever se ele aceita ou não esse pagamento. Tranquilo? Vamos só fazer uma observação, porque o aceite, ele é muito atrelado, na verdade, ele é quase que exclusivo, né, da letra de câmbio, não é exclusivo, mas nós vamos estudar quando tivermos aula de letra de câmbio. Bacana? Na sua apostila que eu enviei, tem mais informações. Por hora, você pula elas para a gente estudar na aula de letra de câmbio. Por quê? Para que já façam apenas uma explicação e não confunda com as matérias que nós estamos estudando agora. Ok? Seguindo, então, bem tranquilo, né? Vamos para outra parte, que é falar sobre a transmissão dos títulos. Então, olha lá. Os títulos podem ser transmitidos. Salvo engano, a gente já até explicou essa matéria, mas eu não me lembro se foi sistematizada, mas de alguma forma a gente conversou sobre essa matéria. Nas dúvidas, dou aula de novo, bacana? Então, muito bem. O título pode ser transmitido por tradição, que seria a simples entrega, bacana? Ele pode ser transmitido por endosso, que é a forma própria do direito cambial. É necessário uma assinatura, nós vamos estudar logo. E ele também pode ser transmitido por cessão civil. Então, tradição, endosso, cessão civil. A tradição é o mais simples, né? O credor, ele entrega o título para outro. Imagine o melhor exemplo seria o título ao portador. Bacana? O endosso, ele é o mais complexo, ele é o nosso foco dessa nossa aula, é o foco desse subtema, transmissão, porque ele é exclusivo do título de crédito. E a cessão civil é o que você já estudou em direito civil. É a mesma regra dos demais contratos, ou dos direitos das obrigações. Bacana? Segue pra gente os demais atos, na verdade, né? O primeiro é a transmissão por tradição. Então, olha lá. O melhor exemplo, aqueles emitidos ao portador. Bacana. O outro exemplo de transmissão. Quando eu falo ao portador, todos entendem, não é? Quem estiver portando o título. E a tradição é a simples entrega. Né? O outro é um título nominativo. Opa, o que é isso? Nominativo é aquele que tem nome. Ah, professor, que legal. Não é só isso. É aquele que eu sei quem é o credor e sei quem é o devedor. Por isso que ele é chamado de nominativo. Olha, em que um beneficiário indica ao portador. O que é isso? O título nominativo, que tem o nome do beneficiário, mas o beneficiário assina o título e fala ao portador. Ele transforma o que era para uma pessoa, ele transforma ao portador. Bacana? Cuidado que existem cláusulas que proíbem esse tipo de ação. Lembrando que isso aqui é uma ação. O beneficiário precisa necessariamente transformar em ao portador. Ele abdica desse seu crédito, desse seu direito. Né? Muito bem. A terceira forma de transmissão por tradição são os nominativos. Mais uma vez que o beneficiário aparece o nome do beneficiário. E esse nominativo recebe o endosso em branco. O beneficiário assina atrás, mas não endossa necessariamente para ninguém, faz o endosso em branco. É possível também, bacana, é possível ter cláusula proibindo transformar esse nominativo em endosso em branco. Qual a conclusão
que nessas 3 hipóteses nós temos uma transmissão por tradição. Bacana? A segunda forma é a transmissão via endosso. E aí a gente vai prestar um pouco mais de atenção, vamos nos ater, porque essa é a disciplina, é o conteúdo específico do direito cambial. Então, olha lá. Endosso. Lembrando que nós já tivemos aula de endosso, nós já explicamos um pouco, não é verdade? Então, olha lá. É uma declaração cambiária acessória pelo qual o credor do título, o endossante, transmite seus direitos a outrem, chamado de endossatário. Então, o endosso é uma transferência do direito. Vulgarmente, eu posso chamar de venda do título. Vulgarmente. Bacana? Vamos aqui, então, para o próximo tópico, sujeitos. Primeiro, o endossante é aquele que transfere, é aquele que é o beneficiário, é aquele que é o credor, e ele transfere para outra pessoa. Endossatário é quem recebe o título, bacana? É quem compra o título, ou utilizando um verbo mais apropriado, é quem adquire, bacana? Esse endossatário passa a ser o novo credor, o novo beneficiário. Próximo para a gente. Aliás, antes disso, sabe o que é curioso? Que é por isso que no título de crédito, o credor precisa buscar o devedor para receber. É o credor que precisa. Por quê? Se tiver vários endossos, se eu for um devedor, não sei para quem eu tenho que pagar. Então, o endossatário, né, ou o novo credor precisa buscar para conseguir receber esse título, né, receber o pagamento. O principal efeito do endosso é fazer o título circular. Bacana? Aquela circulação que nós já falamos, aquela circulação de riquezas. Deixa eu só fazer aqui uma observação vindo para a tela grande. Olha lá, quando a gente fala de endosso, ele vai trazer para nós uma das características principais do título de crédito, que é fazer circular os títulos, fazer circular a riqueza, fazer gerar riqueza. Bacana? Então é possível, o direito quer isso, o direito cambial quer, ele busca, ele protege para que os títulos circulem. Bacana? Outra questão, você não pode estudar esse conteúdo de título de crédito e esquecer que nós não estamos falando de consumidor, nós estamos falando de empresários, de comerciantes. Eles foram feitos para essa categoria. Então, até a forma de pensar é um pouco diferente. Bacana? Vamos aqui de novo para a tela menor e para o nosso slide. Próximo slide aqui. Sobre aonde que eu tenho que fazer essa anotação do endosso. Como regra, o endosso deve ser anotado, deve ser escrito no verso do título ou no anverso mediante menção expressa. Qual o local apropriado para o endosso? No verso. Por quê? Lá no verso, primeiro que na maioria dos títulos não vai ter nada, vai ser um papel em branco. Ele é justamente em branco para você ter essa possibilidade, né, de fazer vários endossos. E por que eu não posso? Para fazer na frente, que é chamado anverso, por que eu tenho que ter uma indicação expressa? Para não confundir com aval. Bacana? Volta aqui. Presta atenção para você nunca mais esquecer. Você vai fazer prova da OAB um dia, vai fazer concurso e você não vai esquecer isso. Na frente é o aval, atrás é o endosso. Endosso atrás, o aval na frente. Na frente nós chamamos de anverso. E atrás nós chamamos de verso. Bacana? Volta aqui para a tela. Volta para o nosso slide. Então vamos para algumas observações. A primeira. 914 do Código Civil ele fala que o endossante somente se obriga ao pagamento do título mediante cláusula expressa. Bacana? Por quê? Deixa eu voltar aqui. Por quê? Que história é essa? O endossante é quem transfere. A ideia de quando se transfere o seu direito é não ser co-obrigado futuramente. Bacana? Aonde quem vai ser o co-obrigado? Endossatário. Então, o Código Civil
ele vem com essa observação. Olha, o endossante somente se obriga ao pagamento do título mediante cláusula expressa. Deixa eu adiantar aqui. Bacana? Antes disso, cuidado porque eu posso ter regras diferentes na lei uniforme e nas leis específicas. Bacana? Certo? E outra, o endossante, mesmo não se obrigando ao pagamento do título, ele pode ter uma obrigação com o seu endossatário. Eles podem ter uma relação jurídica que acaba colocando o endossante como co-obrigado também. Bacana? Não se preocupe com isso. Quando a gente estiver estudando os títulos específicos, vai ficar um pouco mais fácil. Segunda observação. O endosso parcial ou limitado, ele é nulo, porque o título é indivisível, a obrigação é indivisível. Eu só posso fazer endosso total. Bacana. Só posso fazer endosso total. Existe uma certa divergência legislativa, mas nós vamos ficar com essa observação para fins de prova da ordem. Bacana? E acredito que para prova de concurso também. O que seria um endosso limitado? Que eu coloco alguns tipos de limite ou condição, né? E é endosso se, endosso quando. Na verdade, isso não pode ocorrer. Como é que funciona a cláusula? Endosso a fulano. Pronto. Essa. A cláusula tem que ser simples, é direta e transfere todo o crédito. Bacana? Muito bem. Vale uma observação, é diferente no direito civil que, como regra, você poderia dividir as obrigações. Como regra, cuidado, tá bom? Tem bastante exceção. Cuidado, é possível quitação parcial. É outra coisa que não tem nada a ver com endosso. O devedor ele pode pagar uma parte do título. Possivelmente, perfeito isso acontecer. E não tem relação nenhuma com a que nós já falamos hoje. Por que está aqui então? Para você não confundir quitação, que é um pagamento, com endosso. Uma coisa não tem relação necessária. Bacana? Qual outra questão? Estudante de direito sofre muito porque tem muitos nomes diferentes e pode acabar se confundindo. Então, o estudo, as anotações é bastante importante. Outra coisa, como você está assistindo a videoaula, não entendeu? Para, volta, tenta ver se a minha explicação, se você não consegue ouvindo de novo, entender. Bacana? Professor, mesmo assim eu não entendi, os livros não estão ajudando também. O que eu faço? Na nossa transmissão ao vivo, a gente tenta delimitar um pouco melhor e você me manda mensagem para sanar essas dúvidas. Seguindo, classificação do endosso. Então, olha lá, é bem tranquilo também. O endosso, ele é em preto, quando o endossante indica o endossatário. Eu sei quem é o endossatário. Como é que seria a frase? Endosso a fulano. Bacana? Segue pra gente. O endosso pode ser em branco, já expliquei nessa aula de hoje. Quando o endossante não indica o endossatário. E aí, se eu não indiquei para quem eu estou endossando, necessariamente passa a ser título ao portador. Era um título nominativo, ele passa a ser ao portador. Muito bem. E o terceiro é o endosso impróprio. Veja bem, eu trouxe uma classificação mais simples para tentar facilitar a vida de todos. Então, eu trouxe esses 3 tipos. E o último tipo é o endosso impróprio. É quando não existe uma transferência de direitos. Bacana? Nós vamos estudar mais alguns tipos de endosso também, mas eles vão estar de alguma forma dentro aqui dessa classificação. Bacana? Tá, endosso em preto não indica o endossatário, em branco não indica, e o endosso impróprio, na verdade, ele não é o endosso, porque ele não tem uma transferência de direitos. Vamos estudar os tipos de endosso impróprio, pelo menos para a nossa aula de hoje. Hipótese de endosso impróprio. O primeiro é o endosso mandato. O endossante indica o endossatário como seu procurador. Prestou atenção? Transfere direitos? Não. Eu apenas coloco uma pessoa como meu representante. Outorgando-lhe poderes para cobrar, executar, protestar e receber o título.
Quais as expressões? Valor a cobrar, para cobrança ou por procuração. Veja bem, por que ele é impróprio? Porque ele não transfere direitos. Eu contrato uma pessoa para ela ser o meu procurador. Na verdade, eu nem preciso falar contratar, porque não me importa a relação entre eles. Né? Pode ser um exemplo, vamos pensar aqui, deixa eu ir para a tela grande, como é que seria um exemplo de endosso-mandato? A empresa, a firma, a sociedade comercial, ela pode, os proprietários, óbvio, né, o sócio administrador, o presidente, enfim, designar um gerente para fazer essas cobranças. E ele pode fazer por meio de procuração. Bacana? Outro exemplo, um pai idoso pode nomear procurador um filho para fazer as cobranças. Vocês perceberam que para nós não importa a relação entre esse mandatário, esse mandante, né, e esse mandado. Bacana? E essa obrigação para a gente não importa. O que importa para a gente é o título em si. Deixa eu voltar aqui. Então, olha lá, o segundo exemplo. As expressões, mais uma vez, valor a cobrar, para cobrança ou por procuração. Próximo para a gente é o endosso calção. Aí vem um nome tranquilo também, que é o endosso garantia. E vem um nome um pouco mais diferente, que é o endosso pignoratício. Olha lá, o título é transferido no endossatário apenas como garantia de alguma obrigação. Então, veja bem, no endosso, calção, garantia ou pignoratício, eu não faço a transferência do direito. Eu utilizo aquele título como calção de uma outra obrigação jurídica que também não importa para a gente, mas digamos que seja um empréstimo. Quais as expressões? Valor em calção, valor em penhor ou valor em garantia. Bacana? Existem algumas diferenças, né, de calção, penhor em garantia, mas para nosso estudo de hoje, não importa a gente estudar essa diferença. Vamos estudar cada instituto no seu momento. Por que é impróprio? Porque no mandato, endosso-mandato, eu não faço a transferência, nem no calção eu faço a transferência. O mandato é para um representante fazer a cobrança e no calção é uma garantia de um outro contrato, de uma outra relação. Esse contrato e essa relação não importa para a gente nesse momento. Bacana? Recapitulando, nós temos 3 tipos de endosso. Eu estou utilizando uma classificação simplificada, bacana, que é o endosso em preto, em branco e impróprio. Tranquilo? Vamos agora para frente. Né? Já foi hipótese do endosso impróprio. Relembrando, para a gente não perder nossa aula aqui. Os títulos podem ser transmitidos por tradição, por endosso e por cessão civil. Já estudamos tradição e endosso. Falta agora vermos um pouco sobre cessão civil. Então segue lá. Tradição já foi estudado. Endosso também. Cessão civil é o próximo. Transferência por cessão civil. Só relembrando, esse mesmo conteúdo você tem na Classroom. Bacana? Muito bem. Transferência por cessão civil. Olha lá, ocorre quando se transmite tão somente o direito ao crédito. Porque se eu quiser transferir o próprio título, o direito do título, eu tenho que fazer endosso. Então a cessão civil, ela não é exclusiva do direito cambiário. Né? A gente tem até muito exemplo, mas tem mais exemplo fora do direito cambiário. E aqui a gente é utilizado em algumas situações quando eu não posso fazer endosso ou não quero fazer um endosso. Então, olha lá. É uma cessão de crédito, na verdade. Né? Eu transfiro o direito do crédito. Segue para a gente hipótese de transferência por cessão civil. Então, deixa eu só voltar aqui. Essas hipóteses são relacionadas à aula de hoje. Bacana? Então, essa é a hipótese de transferência por cessão civil dos títulos de crédito. Eu não estou aqui resumindo a matéria de obrigações, enfim, de contratos. Olha lá. Endosso de título não à ordem. O que é isso? Deixei para a tela grande para explicar. O que acontece? Existe uma cláusula, e as cláusulas nos títulos
de crédito, elas têm que ser escritas, literalmente escritas, e uma dessas cláusulas é não à ordem. Teoricamente, né, inicialmente, todos os títulos são à ordem, todos os títulos podem ser endossados. Se eu colocar a cláusula não à ordem, eu impeço o endosso. Bacana? Cláusula não à ordem, impeço o endosso. Volto aqui. Não estou entendendo então, professor. Se eu não posso fazer endosso, por que alguém fez? Se alguém fizer um endosso com a cláusula não à ordem, ele está cometendo não um ato ilícito, né? Mas ele está cometendo uma impropriedade com relação ao direito cambial. E aí aquele endosso ele vai ser considerado como uma cessão civil. Bacana? Pode fazer esse endosso? Não. Se ele for feito, vai ser validado? Não. Ele passa a ser regido pelas regras do direito civil, uma cessão de direito civil. Bacana? Isso pode ter algumas consequências. Segundo para a gente, é o endosso póstumo ou tardio. Quando o endosso ocorre após o pagamento do título, o endosso ocorre após o protesto ou depois de ter transcorrido o prazo do protesto. Então, olha lá, o póstumo ou tardio, ele também ele não é considerado endosso, né, próprio, digamos assim, porque ele é um pouco esquisito, né, ele foge um pouco à regra, mas olha lá, a pessoa endossa depois do título já ter sido pago. Na verdade, nem direito gera, né, ou gera mínimos direitos aqui, né? Enfim, nem faz muito sentido, mas é possível. Né? E aí, o que eu estou transferindo? Não o título, mas uma expectativa, né? Talvez de um co-obrigado, bacana? Digamos que um avalista pagou o título e aí depois é feita uma nova transferência. Então, a gente está falando de algo um pouco mais aprofundado. Após o protesto, e o protesto é necessário para trazer a responsabilidade dos co-obrigados, ou depois de transcorrido o prazo do protesto, que é pior ainda. Né? Me parece um pouco, quando o aluno olha, à primeira vista ele fala, mas que coisa esquisita. Né? Não é tão esquisito quando a gente pensa que é possível empresas adquirirem esse tipo de título, sociedades empresárias adquirirem esse tipo de título já vencido, já transcorrido o protesto. É um negócio que a gente já vai explicar, bacana? Por que alguém adquire um título vencido, ou já protestado e não pago, ou um título pago por um dos co-obrigados, ou um título que já se transcorreu o protesto? Muito bem, vamos tentar responder. A aquisição é feita com deságio, então aqui é um negócio que não é do consumidor, né? Do senso comum, é um negócio empresarial, é uma modalidade de negócio. A aquisição é feita com deságio, quer dizer, com valor menor. Digamos que o título vale R$1.000, a pessoa compra por R$100. Bacana? Então tem um deságio muito grande. A pessoa que eu falo, pessoa física, jurídica, né? Daí é negócio com a possibilidade de lucro muito alto. Então, um exemplo, o título vale R$1.000, uma nota promissória, por exemplo, de R$1.000, já venceu, não foi pago, foi protestado, não foi pago, ou transcorreu o prazo do protesto. E aí a sociedade empresária, a pessoa física, ela vende por cessão de direito, né, cessão civil, esse título, e essa pessoa que adquire, ela tenta lucrar em cima, ela vai tentar receber, vai entrar com as ações se for necessário, vai fazer cobrança, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma dívida, trazendo um exemplo aqui para o direito consumidor. O consumidor tem uma dívida dessas empresas, né? Enfim, né? E aí comprou uma geladeira no boleto e não pagou, por exemplo. E aí já transcorreu 5 anos, já está até prescrito. Mas aí começa a vir cobrança para esse consumidor. Seria um exemplo, uma analogia. Quem faz essa cobrança é uma outra empresa que adquiriu esse título. Bacana? Talvez pode chamar de título podre ou vencido, na expectativa de ter um lucro. Bacana? Muito alto, na verdade. Não é um pequeno, não. Muito bem. Cuidado, o adquirente desse título vencido, protestado, não pago, né, pago em parte, ele assume o risco do negócio. Então, não é amanhã
professor Daniel, vocês vão começar a comprar título de crédito vencido não pago protestado. Não, isso não. Isso é um negócio, tem que ser feito com todo o rigor possível e assumindo todos os riscos possíveis. Então, eu trouxe um exemplo aqui, o exemplo é o contrato de fomento mercantil, que é justamente isso. Uma sociedade empresária compra dívidas de outra. Bacana? Tem a questão do deságio, tem a questão de juros, tem a questão de uma possibilidade de lucro alto, tem uma questão de risco, mas todo comerciante empresário ele vive de riscos. Bacana? Deixar isso bem claro para vocês. E aproveita e faça um comentário. Vem para a tela grande. Toda atividade empresária envolve riscos, porque o empresário compra mercadoria, na maioria das vezes sem vender sem ter vendido ela, ele compra para vender, né? E ele faz empréstimo para produzir, para comprar, então toda atividade empresarial envolve riscos. Bacana? Esse risco precisa ser assumido de alguma forma pelo empresário, né? Muito bem. E o título de crédito, onde é que entra? Ele pode gerar, como o próprio nome diz, créditos para que essa atividade seja desenvolvida. Eu já expliquei isso bastante em sala, né? Muito bem. Segue para a gente. Só um comentário que eu ia fazer com vocês, né? Antes de vir para a tela menor, que como toda atividade envolve risco, o empresário precisa estar atento. E aí, essa questão de como que ele vai suportar o risco, como que vai funcionar essa questão de estoque, de compra, de venda, isso não faz parte do direito comercial, né? Ou direito empresarial. Isso é questão da administração. Então, tem cursos específicos, tem áreas específicas, gestão de risco, de gestão de crise, gestão de mercadoria. Isso é uma matéria que não é relacionada com a nossa. Bacana? A gente cuida de como fazer contrato, como extinguir o contrato, como utilizar um título de crédito, como executar. Essa é a parte que o direito toma conta. Bacana? Voltando aqui para a tela menor. Muito bem. Seguindo, só uma última observação, iremos estudar o contrato de fomento mercantil, ou também chamado de factoring, né? É um contrato bem interessante, mas no segundo bimestre. Bacana? Segue para a gente o último tópico da nossa aula de hoje sobre aval. Então, olha lá. Aval é uma declaração cambial, eventual e sucessiva, pelo qual o signatário assume a responsabilidade pelo pagamento da obrigação que ele realiza. O aval, ele vai trazer aquela figura clássica do avalista. Professor, não estou entendendo. O avalista é aquele que avaliza uma relação. No nosso caso aqui, avaliza o título de crédito. Então, alguém vai passar um título de crédito, a nota promissória. O credor, o beneficiário fala, olha, coloca alguém para me dar lastro, para me dar segurança. E aí vem um terceiro falando, não, se ele não pagar, eu pago. Se o devedor não pagar, eu pago. Eu assumo essa responsabilidade. Bacana? O avalista, ele parece muito com o fiador do direito civil. E a gente vai ter um slide para trazer essa diferença. Então, o avalista, ele paga na ausência do devedor. Bacana? E aí, vamos aqui para a tela maior, porque eu já falo, vocês já perguntaram isso em sala, eu gosto de falar bastante, né? Por que alguém vai avalizar o outro? Isso não interessa para o direito cambial. Bacana? A relação entre o avalista e o avalizado não interessa para a gente. Assinou no título, é avalista. Bacana? Por que alguém faz isso? Sinceramente, eu não sei. Né? Podemos trazer um exemplo. Está falando de um sócio avalizando outro, um amigo avalizando outro, um filho avalizando um pai avalizando um filho. Bacana? Importa para o direito? Não. Para o direito cambial? Não. Bacana? Não importa o quê? Não importa que tipo de relação que essas pessoas têm. Voltando aqui para o nosso slide. Vamos seguir. Né? Características do aval. São várias características. Nós deixamos essas características também. Tá? A mesma apostila que tem aqui, você também tem. Bacana? Então, não precisa sair copiando. Né? Você já tem isso
no seu material na Classroom. Primeira característica. O aval deve ser anotado no próprio título ou em uma folha anexa. Já estudamos que tem que ser anotado na frente. Assinatura no anverso ou na frente é considerado aval. Assinou é avalista. Bacana? Só uma coisa aqui. Isso, podemos seguir, né? Quando escrito no anverso, basta a simples assinatura do avalista. É isso. Para você avalizar uma pessoa específica, tem que escrever avaliza o fulano. Senão você está avalizando todo mundo da relação. Acredito que eu já tenho explicado isso em sala também. C. Quando escrito no verso atrás, deve conter a expressão bom para aval, por aval, em garantia de fulano ou por aval fulano, para não confundir com endosso. Bacana? Posso fazer no verso, professor? Claro, mas tem que ter alguma dessas expressões para você delimitar que é aval e não endosso. D. Se o aval for dado pelo sacado, será considerado como aceite. Lá na letra de câmbio, né, se o sacado, ao invés de aceitar, dar um aval, já é considerado como aceite. Eu volto a explicar isso com mais calma na aula de letra de câmbio. Bacana? Pode ser efetivado por procurador com poderes especiais. E esse poder tem que ser aquele para dar aval. Bacana? No cartório é preciso colocar esse poder especial. Poderes para avalizar título de crédito. Poderes para avalizar título, por exemplo, até R$1.000. Né? Ou não precisa botar valor também. Só um exemplo. F. Com errinho aqui, mas sem nenhum problema. Né? O avalista casado necessita da outorga conjugal. Essa é a regra geral do Código Civil. Bacana? Eu não vou me aprofundar muito, até mesmo porque eu não sei se vocês já tiveram aula de sucessões para a gente estudar isso aqui com mais calma. Sucessões não, ficando maluco. Aula de direito de família. Se você já estudou essa questão dos tipos de casamento, né, as formas, então não vou me aprofundar muito por conta disso. Bacana? Segue pra gente aqui, ó. Aí vem umas contraposições, né? O 1646 informa que o aval dado sem autorização do cônjuge é anulável. Qual a lógica do Código Civil? Como o patrimônio do cônjuge pode ser incomum e o avalista ele pode perder patrimônio caso o devedor não pague o título, por isso que é pedido essa outorga, né? O que é outorga? O outro cônjuge ele concordar com aquele título que está sendo avalizado. Bacana? E aí é anulável. O cônjuge prejudicado pode entrar com ação pedindo para anular o aval e não o título, cuidado. Garantindo ao terceiro de boa-fé o direito de regresso contra o cônjuge que praticou o ato. E o direito de regresso aí já vai ser uma ação de conhecimento, já vai ser uma outra discussão, caso o terceiro tenha se prejudicado por essa falta de autorização do outro cônjuge. Bacana? Deixa eu explicar aqui para não ter confusão. Existem vários regimes de casamento. Eu não vou explicar isso porque isso é matéria de outro professor. Bacana? Mas o que eu posso dizer? Se o patrimônio for incomum, é necessário que os cônjuges, um tenha autorização do outro para fazer aval, para ser avalista, porque isso pode ter uma implicância patrimonial. Bacana? O que eu me comprometo com vocês? Depois que vocês tiverem aula sobre casamento, a gente grava um outro vídeo ou na transmissão a gente tira essa dúvida para ficar tudo os conteúdos fechados. O que acontece se alguém, então, casado, passa um aval sem a outorga conjugal? Aquele título pode ser anulado, ele é anulável. Bacana? Para proteger o patrimônio do outro cônjuge. E o terceiro, que foi prejudicado, pode entrar com ação de regresso contra aquele avalista. Bacana? Vamos voltar aqui. Deixa eu falar para vocês. Existem alguns tópicos um pouco complicados mesmo, que a gente acaba envolvendo outras matérias. Esse é um deles, né? Mas fiquem tranquilos, né? Nós temos aqui, antes que eu voltar no que a gente fala do enunciado,
nós temos um problema, o seguinte, que o direito cambial ele é bastante diferente dos outros direitos, né? Ele é bem específico, ele é um tópico bem específico dentro do direito comercial também, ou empresarial. E essa regra do Código Civil ela é bem genérica. Então, a jurisprudência tem flexibilizado em algumas situações o 1646. Bacana? Vamos aqui, então, para o enunciado 114 da primeira jornada de direito civil. O cônjuge que não assentiu, que não deu outorga conjugal, fica inoponível para preservar o direito de terceiro de boa-fé. O que o enunciado 114 fala, então? Que esse aval dado sem autorização do outro cônjuge, ele poderia ser válido, só que o cônjuge que não deu aval fica com seu patrimônio resguardado. Bacana? Seria uma solução para preservar o aval, evitar uma ação de regresso e assim você manter as relações. Bacana? Tentar manter o máximo essa relação, que é a relação a do avalista e do avalizado. Por que o enunciado 114 ele fala isso para a gente, da primeira jornada de direito civil? Lembrando que isso aqui não é súmula, é só um indicativo, né, de opinião, na verdade, para ser bem sincero, né? Não é súmula. E a gente tem precedente nos tribunais também, seguindo esse enunciado, para evitar má-fé. Bacana? Deixa eu voltar aqui, a tela maior. O que acontece? Pode ser que, na hora de fazer um negócio, um empréstimo, por exemplo, o banco exigiu uma nota promissória, sei lá, 100 mil reais. E aí essa nota teria que ser avalizada para garantir o empréstimo. Bacana? E aí, a pessoa que vai emitir a nota promissória, que vai se beneficiar com o empréstimo, ele já pensa o seguinte: eu vou pegar um avalista que é casado e não vou deixar que a esposa dê a outorga conjugal, porque no futuro não vou pagar empréstimo. Olha a artimanha. Não vou pagar empréstimo e quando entrar contra o avalista, ele vai alegar que o título é anulável. Bacana? Porque ele não, né? O cônjuge que não fez a outorga, né, também fazendo parte dessa trama, ele vai alegar que não é válido aquele aval porque não foi dado a outorga. Né? É claro que isso é hipótese. Falando de Brasil, isso praticamente não acontece. Devaneios da minha cabeça. Mas nessa hipótese você poderia preservar o patrimônio do cônjuge que não deu outorga e manter o aval no patrimônio restante. Bacana? Ou do patrimônio do cônjuge que foi avalista. Né? Vamos voltar aqui. Tá, antes disso, é muito comum as pessoas fazerem aval e não se preocupar com essa questão da outorga. Bacana? Bastante comum. Então, o que você como profissional de direito precisa fazer então? Orientar que faça a outorga, né? Que se o empresário que tem o costume de ser avalista, ele já pedir esse tipo de outorga, ou ele mudar só o patrimônio, ele mudar o regime de casamento também. Pode ser uma solução. Bacana? Vamos voltar aqui. Aliás, espera aí. Aí voltamos. Próxima característica. Artigo 897. Já mudando o tópico, né, de característica. Não se admite aval nos títulos atípicos. Eu expliquei com bastante calma que história é essa de títulos atípicos. Né? É aqueles que não têm previsão legal, por isso que é chamado de atípico. Mas tem divergência de interpretação. Se eu fosse fazer uma prova da ordem, eu orientaria você repetir o Código Civil. Geralmente eles repetem quando é casos assim. Mas tem jurisprudência falando que não, com base na boa-fé, não é? Eu crio um título atípico, novo, sem ter um suporte legal, mas dentro do Código Civil, dentro dos requisitos mínimos, coloco uma pessoa para ser avalista, então existe toda uma boa-fé ali, e depois o avalista, o próprio devedor, pede para retirar aquele aval. Bacana? Então é por isso que tem interpretação nesse sentido que seria possível, mas a lei mesmo ela proíbe. Próximo para a gente. A obrigação do avalista transmite-se ao herdeiro do limite da herança. Agora sim, estamos falando de herança, né? O herdeiro assume a obrigação do avalista? Claro que não. O herdeiro ele vai pagar a obrigação do avalista
conforme que ele recebeu da herança. Bacana? Vocês vão ter aula de sucessões, se já não tiver, né, quem estiver assistindo, e lá vai falar justamente isso, a dívida transmitida no limite da herança. Muito bem. Último para a gente, o avalista que paga o título subroga-se nos direitos do título. O avalista é um co-obrigado. Caso ele venha pagar o título, ele se torna agora um novo credor e vai poder entrar contra os outros co-obrigados para reaver aquele direito. Bacana? Qual o problema então de ser avalista? É pagar a dívida e depois não ter como cobrar, porque talvez tenha até mecanismo, né? Execução, enfim, ação monitória, ação de cobrança, mas se o devedor não pagou, provavelmente ele não vai conseguir pagar o avalista também. Bacana? Deixa eu só voltar aqui um pouco e fazer uma observação. Lembrando que esse é o último tópico, né? A gente está quase acabando nossa aula. Presta atenção. Por que alguém avaliza o outro com todos esses problemas que nós trouxemos? Não importa para o direito cambial. Avalizou, é maior de 18, é maior, né? Tem 18 ou mais, é capaz, o aval é válido. Bacana? Tem autógrafo conjugal, válido também. Por que alguém faz isso? Sinceramente, eu não sei, a gente não precisa saber. Né? Não é o que importa para nós nesse momento. Muito bem, então, modalidade de aval, bem tranquilo. Aval em preto, onde eu indico quem é o avalizado. Avalizo fulano. Aval em branco, não indico o avalizado. Quem passa aval em branco avaliza todo mundo da relação. Se tiver tido 5 endossos, vai avalizar todo mundo. Então, o melhor, você quando for orientar, né? Você estiver trabalhando, estiver fazendo orientações, enfim, você estiver lá no seu escritório, ou quando tiver dúvidas mesmo, alguém for tirar dúvidas, você fala, indica o avalizado, é o mais seguro. Indica, porque daí você vai responder só para aquela pessoa que está avalizada. Próximo para a gente, uma diferença entre aval e fiança. Só voltando aqui, isso é muito importante indicar o avalizado, senão vai responder por todo mundo. Isso não é bacana, né? A diferença de aval e fiança. Muito bem. Primeiro vamos estudar do aval, depois a fiança. Lembrando que esse quadro está no seu material de estudo. Bacana? Aval, típico do direito cambiário. Só tem no direito cambiário. Tem que ser escrito no próprio título, assim como todas as outras cláusulas cambiais tem que estar no próprio título, ou no documento anexo, referente a esse título, mas esse anexo tem que ser um alongui, tem que estar grampeado. Bacana? Nos cartórios, quando tem um alongui, por exemplo, um cheque, alguma coisa, é grampeado, é colado, vem um carimbo, né? Para demonstrar que é uma extensão. A obrigação é autônoma, já estudamos, já falamos sobre isso para vocês. As obrigações cambiárias são autônomas, não importam a relação com a outra, a relação anterior, a relação posterior. Muito cuidado na hora de passar um aval, porque você se obriga e pode ser que a relação anterior seja anulável, o aval não. Já estudamos um pouco sobre isso. Né? Depois, é um ato unilateral, uma pessoa que vem e avaliza, não precisa ter autorização de ninguém. Bacana? Nem tem relação com os outros. Com o credor nem com o devedor. E existe solidariedade, então o avalista ele é co-obrigado. Bacana? A fiança está dentro do direito contratual, direito civil, né? É a regra geral. Então aqui nós temos a figura do avalista e na fiança a figura do fiador. Um bom exemplo de fiança, contrato de aluguel. Fiança do... pode ter Minha Casa Minha Vida, pode exigir. Bacana? Outra fiança, outro lugar que tem fiador, aquisição de veículo, pode ser possível. Contrato fiéis, pode pedir também para algumas pessoas. Então, está no direito civil. Olha lá, é escrito em qualquer documento, não precisa ser no próprio contrato. A obrigação é acessória e o ato é bilateral. Bacana?
O que é obrigação acessória? A fiança segue o contrato. Então, se o contrato é nulo, a fiança é nula também. O aval não, cuidado, tá bom? O aval ele é autônomo. Então, a anulação da relação anterior pode não ter influência com o aval. Na verdade, a regra não tem influência. Perceberam a diferença, né? Próximo para a gente. Há benefício de ordem. O que é isso? No aval, há uma solidariedade. Eu posso cobrar de quem eu quiser primeiro, se eu for o devedor, ou se eu for o credor, desculpa. Ou eu posso na avalista de cara. Na fiança, não. Primeiro eu tenho que cobrar do devedor, depois que não for pago, eu cobro do fiador. Tem uma observação aqui, né? Cuidado, não é da nossa matéria, mas é para te informar. Geralmente os contratos onde tem fiador, vem uma cláusula bem embaixo assim, né? Bem pequenininha. E a cláusula fala o seguinte, olha, renúncia ao benefício de ordem. Então você olha os contratos de aluguéis que fala isso. Olha o contrato de fiéis que vai estar falando isso. Os contratos fiéis que tem fiador. Então, o fiador acaba que ele renuncia ao benefício de ordem. O que significa? Posso entrar primeiro contra o fiador e excluir o devedor. A bem da verdade, ninguém quer entrar contra o devedor se tem fiador. O fiador geralmente tem um patrimônio maior, tem renda, servidor público. Né? Por que eu falo servidor? É bastante comum aqui em Brasília, né? Os fiadores de contrato de aluguel serem servidor público. Né? Então, sabe onde é que está a conta da pessoa, sabe como que a pessoa ganha, como que ela recebe, enfim. O fiador às vezes tem mais patrimônio, então é mais interessante cobrar direto do fiador. Bacana? Vamos voltar aqui. Então, olha lá. Diferença entre aval e fiança. Isso aqui sempre cai nas provas, tá bom? Digamos que é um assunto básico. Certo? Tá, e qual a semelhança entre aval e fiança? Só tem uma. Os dois são garantia. Garante o pagamento de dívida. Mas o resto é praticamente tudo diferente. Seguindo para a gente, então. Né, a gente finaliza a parte 1. E a parte 2 vai ser sobre pagamento e protesto. Logo eu coloco para vocês esse vídeo. Bacana? Deixa eu fechar aqui, voltar. Então, muito bem. A gente teve uma aula, né, praticamente 60 minutos a nossa aula. A gente vai ter a parte 2, logo eu posto para vocês. E o que eu preciso? Que nesse momento, vocês, alunos, me digam como é que foi o vídeo, né, a questão de som, iluminação, a questão das explicações. Né? Eu sou professor formado em sala de aula, gosto de falar, deixar isso bem claro, eu aprendi a dar aula em sala, olhando para vocês e interagindo. Aqui eu estou falando sozinho com o computador. Então, eu preciso do feedback, eu particularmente preciso. Vocês falam, olha, tá ok, melhora isso, né, não tá bom. E fiquem tranquilos, porque a gente vai ter a live, a gente vai ter a transmissão, e todos os meus contatos estão disponíveis para tirar eventuais dúvidas. Bacana? Obrigado, até a próxima.